Boa tarde. Nós vamos, apesar dessa chuva que caiu em Belo Horizonte agora à tarde, eu estou aqui, inclusive, na programação, está prevista que nessa abertura aqui do festival, seríamos a Pilar Lacerda, que é a nossa curadora dessa edição, da edição do especial do Bicentenário da Independência, e o Otto Sarkis, que está conosco, é coordenador do festival desde 2011. Só que, por causa da chuva, o Otto estava vindo de Brasília e o avião teve que ser desviado para o Rio de Janeiro, então ele está no Galeão. Então, provavelmente, ele não vai chegar, e, para não atrapalhar mais a programação, nós vamos, então, eu vou ter aqui a missão de fazer essa abertura, talvez até falando um pouco o que ele... imagino que ele iria falar aqui nessa abertura, vai ser bastante rápido, porque o que nos interessa mesmo é a mesa que vem a seguir, e depois o lançamento do livro e a sessão de autógrafos lá embaixo, no primeiro andar. Então, em primeiro lugar, o Festival de História, como todos aqui sabem, é um festival que nasceu em Diamantina em 2011. A primeira edição teve como tema o ofício e a arte de contar a história, né? E através de um projeto que pudesse cumprir duas missões essenciais, que é a democratização dos conhecimentos históricos, né? Hoje, infelizmente, muito preso nos meios de pesquisadores, dos historiadores, da academia, da universidade. Então, uma ideia era exatamente quebrar essa separação entre o que a universidade hoje produz de pesquisas históricas, e que é muito importante, é impressionante a produção historiográfica que nós temos hoje nas universidades brasileiras. Então, uma primeira missão era essa, de popularizar e democratizar os conhecimentos históricos por meio de experiências inéditas, né? No sentido de mesas de debate, com a presença de historiadores, uma perspectiva sempre multidisciplinar, não de ver a história como uma coisa estanque do passado, mas as suas correlações com o presente, com a imaginação sobre o futuro. Então, por meio dessas mesas de debate, oficinas de formação em temas específicos, e também com aspectos feira de livro, para fomentar a leitura num país cujos índices de leitura é tão baixo, como no caso do Brasil, e também lançamentos, prosas com autores e espetáculos musicais, e não só musicais, mas artísticos também, que dialogassem com os temas da história. Então, começamos assim em 2011, com uma proposta de um festival bienal, que, portanto, teve a segunda edição em 2013, com o tema Histórias Não Contadas. Se lembrem bem, nós estávamos na época da discussão da Comissão Nacional da Verdade, das revelações dos crimes praticados pela ditadura militar durante os anos 64 e 85, mas, antes disso, também, no Estado Novo. Então, Histórias Não Contadas foi exatamente no sentido de propiciar uma reflexão sobre todo esse trabalho que vinha sendo feito à época pela Comissão Nacional da Verdade. Em 2015, nós demos um passo mais ousado, com o tema Diálogos Oceanos, envolvendo atividades de mesas de debate, conferências, sessões de cinema, tanto em Braga, com a Universidade do Minho, quanto também em Diamantina. Foram duas etapas, uma em maio e outra em outubro de 2015. E depois, 2017, História Quente, né? 2019, o povo brasileiro, histórias do povo brasileiro, numa alusão àqueles aportes que os modernistas, e principalmente
não só eles, mas os pesquisadores do século XX trouxeram como fenômeno da formação do povo brasileiro, a partir de matrizes europeias, indígenas e africanas. Então, nós fizemos um festival bastante carregado de simbologia da luta dos diversos segmentos sociais, dos indígenas, dos quilombolas, enfim. E 2021, prejudicado, como todos os eventos culturais, pela pandemia, o festival ocorreu de uma maneira híbrida, né, com atividades online e atividades presenciais, bastante restritas. Então, é um festival que, nessas edições, vem acumulando uma experiência importante de democratização e de popularização dos temas históricos. E a gente tem a honra e a felicidade de ter, nessa caminhada, de ter contado com a participação de historiadores de renome, como Boris Fausto, Lília Schwartz, jornalistas como Laurentino Gomes, Fernando de Moraes, enfim, mais de 200 historiadores, autores de temas históricos estiveram conosco nesses eventos em Diamantina e também em Braga, Portugal. Também o nosso, modéstia à parte, o nosso cast também de artistas, músicos que estiveram conosco também exuberante. Tivemos a Maria Bethânia nas edições de 2013 e 2015, Arnaldo Antunes, Titane, Mambubá, Flávio Renegado, enfim, um festival que procurou dar a essas reflexões históricas também um sentido de reflexão das artes, do cinema, da cultura, né, dentro de uma visão multidisciplinar e transversal da história, como um movimento vivo de pessoas, um movimento crescente que se interrelaciona dentro de uma perspectiva de que a história não é estanque, ela não está parada, né? Então, e mais do que isso, ela, como dizia José Saramago, quem não conhece a história corre o risco de voltar aos tempos dos grunhidos e da caverna, né? Então, a ideia dessa história em movimento, né? Daí o tema de 2017, história quente, história pública, é o que nos motiva a prosseguir nessa caminhada. Essa edição que nós estamos começando agora, ela é uma edição especial, como o nome diz, edição do bicentenário, e ela se insere dentro de uma perspectiva de itinerância. Então, a gente começa aqui em Belo Horizonte. Havia uma programação mais robusta imaginada para a cidade, inclusive envolvendo exposições de rua, que, por causa da Copa, principalmente, e desse momento de transição que nós estamos vivendo, nós achamos mais prudente, então, associar com as atividades que estão previstas para o ano que vem, que vão acontecer em Ouro Preto e Mariana, no mês de março, com uma programação robusta de mesas de debate, oficinas, espetáculos, exposições, né, nas duas cidades. A escolha dessas três cidades, Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana, para sediar essa edição especial, é uma explicação óbvia, né, que é o fato de serem as três capitais, né, Mariana a primeira, Ouro Preto a segunda e Belo Horizonte a terceira. Então, com elas, a gente procurou simbolizar essa diversidade da formação do Estado. E, por fim, a escolha dessa temática do bicentenário da independência, ela, a nosso ver, a gente esperava, havia uma expectativa de que ocorresse em 2022 um processo mais amplo de debate sobre aonde nós chegamos enquanto nação após a independência do Brasil em 1822. Mas, infelizmente, a programação foi extremamente pobre, né, em todas as áreas, no envolvimento institucional, mesmo nos meios acadêmicos.
nós estamos devendo uma reflexão realmente a contendo sobre o que significou a independência do ponto de vista do avanço da igualdade, da cidadania, da democracia, né? E, mais do que isso, nós tivemos uma programação de mau gosto, que foi trazer o coração de Dom Pedro I, e foi a grande atividade, a exposição tétrica do coração de Dom Pedro, no Palácio da Alvorada, em Brasília, né? Então, que dá um pouco a demonstração de que nós estamos devendo realmente uma reflexão mais oportuna e mais consistente sobre o significado da independência e, sobretudo, aonde chegamos e aonde queremos chegar. O festival está sendo possível, foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, pela Lei Rouanet, e, felizmente, nós contamos com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, que nos abriga e nos recebe hoje aqui na sua casa, no Memorial Vale, Minas Gerais. Então, todos os trabalhos aqui estão sendo gravados, nós vamos fazer a transmissão, optamos por não fazer transmissão ao vivo, mas o material que nós estamos coletando hoje aqui, na mesa de debates que vem a seguir, nas falas minha e da Pilar, bem como depois também lá embaixo, na apresentação musical, serão depois disponibilizados nos canais do FIST, no YouTube e nas redes sociais. Então, eu agradeço a vocês que toparam enfrentar esse dia chuvoso de Belo Horizonte para estar aqui conosco às 6h, na hora do rush, na abertura dessa edição especial, e passo, portanto, a palavra à Pilar. Obrigada, Américo. Boa noite. Eu tive o privilégio de poder acompanhar o FIST desde 2011. A fundação que eu trabalhava em São Paulo, a Fundação SM, apoiou o FIST até 2015. Depois, a crise espanhola nos derrubou. E eu sou professora de história, não sou historiadora, eu gosto sempre de frisar. Eu fiz história na UFMG, mas eu trabalhei como professora e depois como gestora, mas sempre ligada à educação básica. Mas tem toda essa militância de querer entender o país, entender por quê. Entender é difícil, né? A gente brinca que o Brasil não é para amadores, mas a gente passou agora, especialmente nos últimos 6 anos, por experiências que já tínhamos vivido, por um contato com o setor de extrema-direita, que a gente achava que eles nunca iam sair do armário, né? Eles saíram e não vão voltar. E eu reflito muito assim, onde que a gente errou? Toda vez que fala que tem... Como é que eles falam que tinha dentro da escola? Que essas coisas assim me irritavam tanto que eu... aparelhamento, não... Não, ele era uma coisa pior. Eles ficavam falando, né, que a gente ficava fazendo a cabeça, fazendo todo mundo ficar comunista, tarará. E aí eu penso, onde a gente errou? Porque se tivesse feito mesmo, né, a gente não teria esse furdunço, né, no Brasil, de não entendimento, de negar a história, de negar o povo brasileiro. Eu tenho uma sobrinha que ela é brasileira, mas a mãe foi para a Alemanha, ela tinha 5 anos e está lá até hoje ela tem 20, e ela fez o ensino médio alemão com uma quantidade de leituras muito grande, e, no final do ano passado, eu passei com ela na casa da minha irmã, e a Clara me dizia assim, que o que mais impressiona ela na Alemanha é como os alemães gostam e reverenciam o povo alemão. Então, aquela coisa que a gente acha meio dos caras com aquela roupa bávara, né, nas festas, há um respeito por aquela história, por aquelas pessoas. E o Brasil, por desconhecimento, né, ele
ele meio tem vergonha, renega, porque a gente também foi uma colônia. Mas o que me implica nisso tudo, e por isso eu sempre me animei muito com o Fichte, é por que no ensino de história, na educação básica, a gente não consegue avançar. A gente não consegue aprofundar. E, por isso, eu fui secretária de Educação Básica quando o Fernando Haddad era ministro da Educação, o segundo mandato do Lula e o primeiro ano do governo Dilma, e a gente via a movimentação da direita, do conservador, começando a se organizar, e como a educação era e é um espaço de disputa tão importante. Não à toa, o Ministério da Educação foi destruído, né? As políticas, tudo. E, quando você elege como seu grande inimigo Paulo Freire, tem alguma coisa muito errada no conhecimento, na democratização da educação. E uma das mesas que nós teremos em 2023 é do jornalista Antônio Góes, que analisa, de 1822 agora, né, ele lançou um livro chamado O Ponto a que Chegamos, como que o fracasso da educação brasileira é um projeto, e Darcy Ribeiro reiterou isso, é um projeto da classe dominante brasileira. Então, esse festival são momentos muito importantes, e é muito impressionante a quantidade de professores e professoras da educação básica que participam, né, e que vão, e escrevem, e seguem as redes sociais, porque a gente tem que trazer, né, essa história. E aí, por que a gente escolheu, né, histórias para não... Você tirou minha cola aqui? Tirou. Histórias para não esquecer. Eu já ia falar histórias para não serem esquecidas. Quando o Américo me convidou para fazer a curadoria, eu tive a assessoria luxuosa do Projeto República da UFMG e muitas conversas com a Heloísa Starling e a equipe dela, né, sobre essa questão do esquecimento. E a gente buscou isso ao pensar, né, esse Fichte. A gente não pode esquecer, né? Pior do que a morte é o esquecimento. E a gente apaga coisas da história porque elas destoam do que é essa chamada história oficial. Desde a brincadeira do descobrimento até o renegar a questão indígena desses povos originários, né? A questão da escravidão, que marca tanto a história atual do Brasil, né? A gente tentou buscar, né, e lembrar de tantas pessoas, e eu acho que esse livro é o grande gancho que a gente tem, porque de Tancredo, de JK, mas tem muita gente que é desconhecida, e quem tiver acesso a esse livro vai conhecer, de histórias de pessoas que moldaram, né, Minas Gerais e ajudaram a moldar o Brasil. Então, o que a gente quer trazer é essa história que foi esquecida. Para terminar, eu sou formada em História. Eu repito, não sou historiadora, mas eu estava numa mesa com o professor Renato Nogueira há 2, 3 anos, e ele dizia por que o 13 de maio de 1888, por que se escolheu o 13 de maio? E aí ele fala da revolta da cidade de Carvalhos, Carrancas, que fica, gente, a 40 quilômetros da terra dos meus pais. E eu falei, revolta de Carrancas? Eu falei, Carrancas, Carrancas? Ele falou, Carrancas, Carrancas. Eu nunca tinha ouvido falar. E, aliás, se vocês quiserem saber muito sobre a coisa, consultem o Américo, que sabe tudo dessa revolta, mas ali naquela região ela não é sequer citada. E aí o Renato Nogueira fala que o escolher o 13 de maio em 1888 era uma forma de apagar essa revolta que aconteceu em 13 de maio de 1832.
32. É bom estar do lado da pessoa que sabe essas datas, sabe isso tudo. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer, né, lembrar de pessoas, de movimentos, das lutas populares, das revoltas populares que aconteceram no Brasil, né, e trazer para a luz, né, e tirar do esquecimento. É pretensioso, mas eu acho que tem muitos momentos que a gente consegue fazer isso. E penso que, em março, a gente também vai ter uma continuidade muito interessante, com muitos historiadores que revêem, né, a independência, o setembro de 1822, mas muitos outros momentos para a gente refletir sobre isso. E pensar muito, né, de quem é que ganha com este desenho, né, dessa história chamada de não cruenta, de pacífica, num país, né, que tem para trás o extermínio dos povos indígenas, a escravização de milhões de pessoas do continente africano. E entender isso, eu acho que é muito libertador. E a gente deve mesmo, depois dessa cena constrangedora do coração do Pedro I. Gente, é tão constrangedor, porque a gente vai buscar, né, o coração daquele da metrópole, pede autorização, como é que a gente repete Portugal. E se ajoelha de novo a Portugal, né, fala, senhor Portugal, né, providencia aí aquele coração, além de ser uma coisa bem esquisita. Mas hoje eu li no UOL que está muito na moda filme de canibais e etc. Eu falei, deve ser essa pegada para trazer. Mas a gente deve uma discussão, uma comemoração popular, e acho que o FIST vai ajudar muito nesse 201, né, da independência. Obrigada. Obrigado pela... Eu gostaria de convidar o Wagner Tamerão, que é gestor aqui do Memorial, para dar uma palavrinha aqui para a gente, que está nos recebendo de forma tão maravilhosa aqui na casa. Bom, gente, boa noite. Américo, muito tempo que a gente está planejando isso, né? Fizemos várias reuniões, sempre foi um desejo trazer o lançamento do livro aqui para o Memorial Minas Gerais Vale. Bom, além desse projeto ser um patrocínio do Instituto Cultural Vale, né, e mais ainda integrando, né, o Instituto hoje, ele assumiu os 4 espaços culturais que a Vale tem pelo país, o Memorial aqui em Belo Horizonte, o Museu Vale, lá em Vila Velha, que já tem 23 anos, a nossa Casa de Cultura em Canaã dos Carajás, e o Centro Cultural Vale Maranhão, que fica lá em São Luís. E mais ainda nessa conexão, né, do Instituto com essa casa, que também é Instituto Cultural Vale, e é um espaço de memória, né? Então, tem tudo a ver com o nosso conteúdo, a questão do livro, a abordagem, não só pelo ano que a gente está vivendo aí, do bicentenário, mas também com esse espaço de memória. E uma das preocupações do Memorial durante todos esses 12 anos de atividade é ativar aquelas memórias que não estão nos heróis, que estão aí retratados em vários ambientes, em várias salas, né? O educativo e a programação sempre busca, né, quais essas outras memórias que não estão nos nossos livros de histórias, né, estão bem escondidas aí da grande população, que é isso, né? É o racismo, é o combate ao indígena, e a gente tem vários outros. Temos muitos heróis, então faz muito da nossa parte, né? Inclusive, quando a gente se renovar esse espaço, é uma preocupação, né, da pesquisa, da curadoria, em diversificar um pouco dessa história de quem foram os heróis, né, que estão nos livros, para os não-heróis, que são vários e que construíram a memória desse país. É isso. Muito obrigado, Américo, pela oportunidade. Seguimos.